que elas têm, quando elas foram fabricadas, esse projeto é maravilhoso. A prova disso é que elas estão aqui até agora. A prova disso é que elas estão hoje ainda sendo úteis até hoje. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo que esses móveis têm, mas não são novos. Talvez seja mais antigo do que muito adolescente, ou até de muitos jovens. Mas tudo aquilo que nós fazemos com excelência é feito para durar. Tudo que você faz buscando dar o seu melhor dura. É por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos dar frutos, e frutos que permaneçam. Mas o que me chamou a atenção no projeto dessas poltronas, além do conforto que elas oferecem, por ser algo estofado, acolchoado, até o ângulo da poltrona que você fica, bem aconchegado na poltrona, cada parte de madeira forma uma base. E o interessante é que quando você solta elas da base, elas parecem que vão desmontar. Elas ficam moles. Você até para carregar é complicado. Mas quando você fixa a base delas, elas ficam ok. Isso me levou a pensar em algo que o Senhor nos fala. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 7, no verso 24. Eu quero que você leia junto comigo. Mateus 7, verso 24, um texto muito conhecido. Quem nunca ouviu falar sobre a casa que foi feita sobre a rocha? E quem nunca ouviu falar daquela que foi construída sobre a areia? Então nós vamos ler o texto. A palavra de Deus diz assim. Diz assim, eu estou no lugar errado. É 7, eu estou no 4. 7:24. Amém? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, eu poderia pregar em cima desse texto, mas eu, como sempre brinco com vocês, eu não vou usá-lo, eu não vou pregar tirando nada a não ser o tema e, como dizer aqui, o resumo desse texto. Mas eu vou usá-lo como pretexto para falar com vocês sobre base forte. Nós precisamos ter bases fortes. Uma vez eu ouvi um elogio e me levou a pensar. Certa feita, ainda na primeira de Areia Branca, o pastor Faldísio, que é o pastor de lá, que foi pastor durante muitos anos, ele falou para mim o seguinte: eu admiro a tua capacidade de regeneração. Os problemas acontecem contigo, os problemas vêm sobre a tua vida, mas você não fica caído, você se levanta rapidamente. Isso é porque você tem uma base forte. E eu parei, eu vi aquela frase que ele me disse, e eu parei para analisar o que seria ter essa base forte. E queridos, hoje o Senhor me trouxe à memória tudo aquilo que eu pensei e que eu lembrei sobre o que é ter
uma base forte. Esse texto que nós lemos fala sobre edificação, fala sobre casas que foram edificadas. E, como alguns sabem, eu também de vez em quando eu dou uma de pedreiro. De vez em quando eu vou lá e tento fazer algumas obras, algumas coisas assim. E ao estudar sobre edificações, nós aprendemos que dependendo do que você for construir e o solo que você encontra, você precisa ter um projeto que vá atender à estabilidade daquilo que você vai construir. Existem vários métodos de construção, mas todos eles são baseados em você ter uma base apropriada para que a sua casa não caia. Eu tenho uma prima que ela teve um prejuízo enorme. Ela começou a construir uma casa, a casa já estava quase pronta, foi batido laje, foi tudo preparado, tudo ok. De repente a casa começou a apresentar rachaduras. E ela pediu para eu ir até a casa dela para ver. E quando eu cheguei até a casa dela, eu falei assim: bota tudo embaixo, porque não tem o que fazer mais, a tua casa está condenada. Eu falei: você pode chamar qualquer engenheiro civil aqui que ele vai falar para você o que eu estou falando para você. Porque o seu pedreiro, ele não fez a fundação dessa casa de maneira adequada. A sua casa não tem base forte para suportar a obra que você está fazendo aqui. E ela, com muita tristeza, deu ordem para derrubarem aquela casa que já estava quase toda pronta. E queridos, é muito triste quando você vê sonhos sendo destruídos, projetos sendo postergados a sua conclusão, porque alguém não teve uma base adequada e uma base forte. E eu parei a pensar na minha vida, o que seria essa base forte que o pastor citou. E eu comecei a voltar no tempo e entender aquilo que o Senhor me mostrou naquele momento, o que seria essa base forte. Queridos, eu fui criado na igreja, eu fui criado na casa do Senhor, e eu sempre aprendi, desde criança, a palavra de Deus, e sempre aprendi a amar a palavra de Deus. E eu quero ler com vocês um outro texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 3 em diante, que esse texto também ele fala muito aos nossos corações e exatamente daquilo que nós queremos transmitir para vocês. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 em diante. A palavra de Deus diz assim: dou graças por você ao Deus que sirvo, com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Queridos, Paulo estava aqui escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, seu aprendiz, aquele que ele trabalhou ali desde novo e talhando ele para ser um pastor. E Paulo, sempre preocupado com Timóteo, ao ponto que ele escreveu 2 maravilhosas cartas, sempre instruindo a ele. Mas algo chama a atenção exatamente quando ele cita algo que nós entendemos que seja a origem também da base forte de Timóteo. Queridos, nós entendemos que a criança, ela precisa ser orientada. Por isso que o ministério infantil da igreja é um ministério importantíssimo. Eu não consigo enxergar uma igreja que não tenha um ministério infantil trabalhando, um ministério infantil com afinco, um ministério infantil com pessoas sérias cuidando das crianças da nossa igreja. Não tem como nós sermos assim, porque eu sou fruto de ministério infantil. Queridos, eu já contei para vocês que o testemunho da minha tia, que foi aquela que o Senhor alcançou e levou toda a família para o caminho do Senhor. Só que nós fomos para uma igreja, a Igreja Batista Jacari, Aíba, Igreja Batista Jacari,
uma igreja muito boa, e na época um pastor maravilhoso, o pastor Josias Cardoso Machado, já falecido, mas um homem de Deus assim, com uma sabedoria tremenda, e que levava aquela igreja ali na seriedade do Senhor. E existia um ministério infantil ali fortíssimo. E eu lembro, queridos, das colônias de férias, eu lembro dos ensinamentos da escola bíblica, eu lembro até hoje de dias que eu estava na salinha lá com das crianças, aprendendo a palavra de Deus. Eu lembro das minhas professoras, eu lembro da educadora religiosa daquela igreja, também falecida, Cláudia, uma mulher notável, uma mulher que trabalhava dia e noite, fazendo com que aquela igreja fosse uma potência, e aquele ministério infantil fosse uma potência, um ministério que gerou adolescentes saudáveis, que gerou jovens saudáveis, e muitos que hoje são pastores, são frutos daquele tempo. Se eu for citar muitos aqui que foram membros da Igreja Batista de Jacareí daquela época, muitos hoje são pastores, ministros de louvor, missionários, frutos de um ministério infantil forte. E não é à toa que Paulo cita que, olha, que louva a Deus pela sua fé sincera, em algumas versões, uma fé não fingida, que você herdou de quem? Da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice. Queridos, uma base forte começa em casa. Começa com você dando exemplo para os seus filhos. Começa com você mostrando para eles que você teme a Deus e que você busca esse Deus e como se deve buscar ao Senhor. As crianças, queridos, elas nos imitam. As crianças observam cada um de nós e elas vão ser cópias nossas. E o interessante, queridos, que não adianta. Talvez você ainda esteja novo, criança, adolescente, e você já se critica o comportamento dos seus pais hoje. Mas se prepara, você vai ser igualzinho. E depois você vai rir, e você vai lembrar que você criticava seu pai e sua mãe por atitudes que hoje você faz igualzinho. Eu implicava tanto com a minha mãe, porque ela gostava muito de música, e quando ela gostava de uma música, ela repetia aquela música, ela ouvia aquela música o dia inteiro. Eu falava, mas mãe, mas tem necessidade? Toda hora. Eu acho que inventaram o CD, aquela tecla repeat, por causa da minha mãe. Porque sabe o que ela fazia? Ela gravava uma fita cassete. Quem lembra da fita cassete? Aquela fita. Essa turma não sabe o que é isso. E a minha mãe gravava, ela ficava lá ouvindo a rádio quando tocava, e ela dava um pinote, quando minha música, e ela ia lá, botava para gravar, e ela gravava, e depois ela pegava ela comprou um aparelho que era duplo cassete, que você fazia cópia das fitas, e ela gravava em uma e comprava uma fita virgem de 120 minutos ou 60 minutos, tinha as duas. E ela gravava os dois lados a mesma música, para ela ficar ouvindo o dia inteiro aquela mesma música. Queridos, adivinha o que eu faço hoje? Quando eu gosto de uma música, a Érica aqui fica mais de novo. Ou então bota aquela playlist para tocar o dia inteiro, as mesmas músicas eu fico ouvindo. E eu lembrando, eu faço hoje o que eu reclamava que minha mãe fazia lá atrás, porque nós, queridos, vamos ser apenas cópias daquilo que nós vivemos. E nós precisamos entender, querido, que é necessário dar bons exemplos aos nossos filhos, porque eles vão ser cópias nossas. Quando nós estudamos um pouco de psicologia, nós aprendemos que nascemos com duas malas nas mãos. E essas malas, elas têm um conteúdo, um chamado carga genética, e outro que ela já vem cheia. E a outra mala é aquilo que você vai enchendo conforme o tempo vai passando. E a ciência diz que uma criança, ela forma o seu caráter até os 9 anos de idade. Quem tem filhos com menos de 9 anos aqui? Você está formando o caráter dos seus filhos. Você precisa ter bases fortes.
E você precisa ensinar ele a ter base forte. E você precisa ensinar ele a ter uma fé não fingida, que Timóteo aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Você precisa ensinar os seus filhos a amar ao Senhor, amar a palavra dele, amar a casa de Deus, porque eles estão aprendendo. Vocês estão entendendo a importância do ministério infantil? Vocês estão entendendo a importância de você dar exemplo na sua casa para os seus filhos, para eles poderem observar em você aquilo que eles vão colocar dentro da mala deles? A carga genética não tem jeito. Você nasce com ela. Você tem os trejeitos, a aparência, tudo que você herda da sua carga genética. A minha mãe, citando muito ela hoje, ela tinha horas que olhava para mim e falava assim: vou dar um soco na sua cara. Eu falei: o que, mãe? Mas eu não fiz nada. Ela falou assim: você riu igual o seu pai. Eu falei: é problema seu, você que escolheu o pai para mim, não tem nada a ver com isso. E o interessante, queridos, que eu não convivi com meu pai, mas ela falava que eu ando igual meu pai, eu rio igual meu pai, até umas brincadeiras é igual do meu pai, e eu não convivi com ele. Ou seja, isso é carga genética. Você precisa entender que você é formador do seu filho. Tem coisas que você não tem como mudar, mas tem coisas que você pode ajudar a colocar dentro da malinha deles. E uma das coisas que você tem como colocar dentro da malinha deles é o temor ao Senhor, é amar a casa de Deus, amar a palavra de Deus. Isso eu tenho certeza, queridos, que graças a Deus a minha base foi bem forte, e eu cresci amando a palavra do Senhor, cresci amando a igreja do Senhor, cresci amando e temendo o Senhor. E a minha maior onda, queridos, era estudar a semana inteira, ler a Bíblia, para chegar na escola bíblica dominical eu arrebentar e ouvir um elogio da minha professora. E eu fazia questão de estudar a lição, de saber tudo muito bem estudado, para chegar lá e ter tudo na ponta da língua. E a professora falou assim: parabéns, porque você estudou a palavra de Deus. Ao contrário de hoje, queridos, que nós temos hoje uma disputa muito grande e até às vezes desleal, essa disputa entre a palavra de Deus e o celular, o joguinho, a Netflix, a internet em si. Mas, queridos, quando nós mostramos e damos exemplo, tudo fica mais fácil. Eu não estou dizendo aqui para você proibir e colocar o seu filho numa bolha, mas utilize as tecnologias e utilize aquilo que nós temos hoje nas mãos a favor do reino de Deus. Seja sábio, peça a Deus sabedoria para lidar com essa situação, mas forme uma base forte nos seus filhos. Assim como eu vi que nessas cadeiras, quando elas são fixas, elas ficam firmes, que você possa fazer bases fortes, fixar na rocha aqueles que o Senhor deu como responsabilidade a você. O interessante é que depois que existe uma fase muito complicada, e depois da fase da infância, nós chegamos na fase da adolescência, que é uma fase muito difícil, e muitos se desviam na fase da adolescência, porque não sabe se o pai ou a mãe não sabe dosar até que ponto pode se dar liberdade ou não. É uma fase difícil tanto para o filho quanto para o pai, porque até que ponto você tem que soltar e até que ponto você tem que prender, até que ponto a criança já não é mais criança e até que ponto ela ainda é criança. E nós precisamos sempre estar nesse jogo de xadrez e sabendo mexer exatamente as peças com todo cuidado para que esse jogo não seja perdido. Mas, queridos, quando você forma uma base forte, você tem uma preocupação a menos. Eu já contei para vocês aqui uma vez que eu cismei de ir para o baile, e a minha mãe, muito com o coração apertado, deixou eu ir. Mas, filho, você não gosta disso? Eu falei: mas eu quero ir. Eu quero ir. Meus colegas estão me chamando. Na realidade, não eram os colegas, porque tinha uma menina que eu queria namorar que me chamou para ir, e eu queria ir. Não por causa do baile, mas porque a menina me chamou. E eu falei para minha mãe: mãe, eu vou. Ela falou assim: você não vai gostar. Eu te conheço. Mas sabe como é que é a garotada?
Eu fui lá, mãe, me dá o dinheiro. Minha mãe ainda tentou me enrolar. A gente tinha ido na casa de uma tia, ela ficou demorando para ver se eu perdia a hora, para chegar lá e não encontrar mais ninguém, mas eu sabia onde era. Eu falei, não tem problema não, o pessoal já foi, mas eu sei onde é. E fui. Cheguei lá naquele lugar. Era o baile do 99, lá em São João. Não sei aqui quantos conheceram. Espero que ninguém tenha conhecido, que não prestava aquilo. E eu chegando lá, eu me deparei com uma situação já complicada, porque imagina crente criado na igreja indo para o baile. Só paga mico, né? E eu já comecei pagando mico. Eu paguei o ingresso, cheguei na bilheteria, comprei o ingresso. Só que eu não peguei o ingresso. E fui passar na roleta. Quando eu cheguei na roleta, tinha um cara assim, mais ou menos do tamanho do Michael. Já botou a mão assim no meu peito e falou, você vai aonde? Eu falei, mas eu vou entrar. Ele falou, não, cadê o seu ingresso? Eu falei, mas eu paguei. Eu já ia ver a Moca cantando naquela hora. Mas Deus, Ele sempre é Deus, Ele sempre guarda, envia um anjo. De repente chegou um senhor e falou assim, peraí, ele não falou que pagou? Vamos lá conferir. E me pegou pela mão, me levou lá na bilheteria. E cheguei lá, a menina da bilheteria falou assim, o menino pagou, ele não pegou o bilhete. Ele, não, ele está aqui. Já foi o primeiro livramento, que eu já ia começar apanhando. E eu cheguei lá naquele baile, queridos. Eu olhei para aquele ambiente. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Querido, quando você é criado na casa do Senhor, nós levamos muito a sério, a gente quando se depara com uma situação dessa, a gente vê que é muito verdade quando você canta que quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Queridos, eu cheguei naquele lugar e eu me deparei com aquela situação, aquela fumaça, aquela escuridão, aquela luz piscando, aquele som muito alto. E a primeira preocupação que eu tinha ali era de encontrar o pessoal, meus conhecidos, meus amigos ali. Mas a certeza que eu tinha é que realmente aquilo ali não era o meu lugar. Queridos, que nós possamos ter sempre a certeza de que no caminho do Senhor é o melhor lugar que você pode estar. Na casa de Deus é o melhor lugar que você pode estar. Talvez uma alegria passageira de você conhecer e estar num local, numa festa, num baile, pode ser algo que possa te entusiasmar. Mas eu posso garantir para você que se você teve a sua base forte, que você foi criado na palavra de Deus, se você é conhecedor da palavra e você sabe que ali você não terá nada de bom, você vai entender que ali não é o seu lugar. Ali não é o seu lugar. Resumindo a história do baile, no final do baile, eu não consegui o meu intento pelo qual me levou até aquele lugar. E quase não fui assaltado, porque quando eu olhei para trás, estavam assaltando quem estava descendo a ladeira ali do baile. E quando eu vi que estava chegando perto de mim, eu corri tanto, que eu nunca corri tanto como naquele dia, que eu senti o calcanhar bater assim, lá onde você está pensando mesmo. E eu corri tanto, e cheguei no ônibus já sem ar. E o pessoal, o que foi? Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E fui para casa. Cheguei em casa, minha mãe estava acordada, que ela não dormia quando ela não chegava. E ela perguntou, e aí filho, gostou? Foi bom? Eu falei, maravilhoso, muito bom, semana que vem estou lá de novo. Só para não dar o braço a torcer. Porém, a sexta-feira chegou e ela perguntou para mim, e aí filho, vai pro baile? Tá aqui, toma o dinheiro, pode ir. Eu falei, não vou não. Ela falou, você pensa que você me engana? Eu sei que você não gostou. Eu sei que aquilo lá não é o seu lugar. Mas se você quiser, está aqui, ó. O dinheiro está aqui, da passagem, o dinheiro do ingresso. E se você quiser comer ou beber alguma coisa lá dentro, está aqui, toma o dinheiro, pode ir. Eu falei, não quero não. Queridos, é diferente quando você forma uma base forte para o seu filho. Você não precisa se preocupar com algumas preocupações tão corriqueiras que hoje em dia nós temos por aí. A minha mãe, ela sabia exatamente a criação que ela me deu e exatamente o que eu gostava. E ela sabia que aquilo lá não era algo que era para mim. Então, queridos, criem bases fortes. A sua casa não vai desmoronar. A palavra de Deus, ela te dá promessas maravilhosas. E uma das promessas maravilhosas que ela dá é: ensina o menino no caminho que ele deve andar, que até quando for velho, ele não
se desviará dele. Então, queridos, se você ainda tem alguma dúvida se o que eu estou falando para você é algo bom, pega o que está escrito lá em Provérbios, que eu acabei de citar, e testa na tua vida, testa com teus filhos, ensina eles no caminho que eles devem andar, mostre para eles que a casa do Senhor é o melhor lugar que eles devem estar. Ensina para eles que eles devem amar a obra do Senhor, amar ao Senhor, temer ao Senhor, buscar fazer o que é certo, seguir as suas ordens. Eu não digo nem seguir os seus conselhos e conceitos, não, para mim são ordens. E que tudo irá bem na vida deles. Crie bases fortes. Mas dá trabalho. Educar dá trabalho. Educar não é fácil. E eu lembro que quando fui reformar a minha casa, que é uma casa lá em Coronel Neto, que era a casa da minha mãe, onde eu fui criado, e quando eu decidi reformar aquela casa após o falecimento da minha mãe, nós íamos colocar laje na casa, e aquela casa não tinha laje, e eu me deparei com uma situação, aquela casa não tinha laje, e a forma como ela foi construída era uma forma que muitos não utilizam mais hoje, através em baldrame, é um alicerce muito mais parrudo, e aquela casa era toda feita em cima daquele alicerce, sem uma coluna. E para eu colocar laje naquela casa, eu teria que fazer uma estrutura para isso. E a primeira coisa que eu coloquei no projeto foi exatamente onde ficariam as sapatas. Eu vou ter uma coluna aqui, uma coluna aqui, uma coluna aqui. Em cima de cada coluna, essa aqui, vai ter que ter uma sapata. E ali nós começamos a cavar as sapatas. E educar é como cavar sapatas. Eu lembro que algumas mulheres me contaram da história dessa sala multiuso que temos aqui, que nós vamos informar, que foi construída pelas mulheres. É sério isso, né, irmã Maria? Não foram as mulheres? Mulher cavou sapata? Não teve mulher cavando sapata? Me contaram essa história, eu não vi não, mas me contaram. Que as mulheres cavaram sapata. E querido, o conceito de você cavar uma boa sapata é você cavar até encontrar um solo firme. Não adianta ter preguiça. Não pode ter preguiça em formar base forte. Casa de preguiçoso cai. Casa de preguiçoso desmorona. Porque enquanto você não achar um solo firme, uma base forte, você não pode parar de cavar. E queridos, quanto mais alto for a edificação que você quiser construir, mais forte e mais firme tem que ser a sua fundação. Mas você sabe quantos metros para baixo são colocados estacas para se construir um prédio? Quantos metros para baixo é colocado e fincado estacas de concreto para se construir um edifício? Talvez você esteja sonhando alto em querer que seu filho seja um bom profissional, não importa a área. Antigamente tinha aquelas profissões que enchiam os olhos dos pais. O meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um engenheiro. Talvez você esteja querendo construir um prédio, um edifício altíssimo, mas eu quero perguntar para você, como é que você está construindo essas bases? Como é que você está cavando essas sapatas? Será que as sapatas que você está construindo são sapatas de preguiçosos, que não quer ter trabalho para cuidar e educar o seu filho? Você deixa o seu filho ser educado por um celular, você deixa o seu filho ser educado por uma televisão, por um YouTube, por um Netflix. Isso é sapata de preguiçoso. Tem pai que não tem paciência para educar filho. E nós precisamos entender, não podemos trocar a nossa autoridade e as bases fortes que nós queremos colocar, porque o projeto é nosso, e entregarmos na mão daqueles que não têm nenhum tipo de responsabilidade com o projeto que Deus entregou na tua mão. Porque não adianta, querido, agora nós vamos estar fazendo aqui um pouquinho de engenharia e Bíblia. Bíblia e engenharia. Não adianta você ter um projeto maravilhoso e entregar na mão de quem não sabe executar. Não adianta você ter um projeto perfeito e entregar na mão de quem não sabe interpretar aquela planta.
Nós precisamos entender, queridos, que se o Senhor te deu esse projeto, tenha o cuidado de executá-lo como Ele me ordenou a você. Eu lembro que no tempo, cadê o livro? Agora que a bancada está aqui, agora a bancada, eu estou perdendo todo mundo, tem que achar todo mundo de novo. Antigamente eu olhava e sabia onde o pessoal estava, agora eu tenho que caçar todo mundo de novo. Lá na Marinha, Igor, nós conseguimos fazer uma reforma no prédio do rancho. Quando eu cheguei lá, aquele rancho parecia a Caverna do Dragão. Era um prédio feio, com mesas de concreto, bancos de concreto tudo quebrado, lodo, era horrível. E a primeira coisa que eu falei, eu conversei com o mano e falei: mano, nós precisamos mudar isso aqui. E ele falou: não dá não tem dinheiro, já tentei. Eu falei: mas vamos continuar tentando. E nós preparamos um projeto, e aquele projeto foi aprovado, e aquilo foi orçamento feito, licitação, e o tempo vai passando, é muita burocracia, até que um dia chegou a notícia de que foi ter finalizada a licitação e que uma empresa tinha ganho aquele processo e que a obra tinha data para começar. Olha, mas foi uma alegria no meu coração imensa. E quando começou aquela obra, uma empresa foi escolhida para fazer. Eu comecei a observar a obra, eu vi algumas coisas erradas ali, eu falei assim: isso não está muito certo, isso não é bem assim que tem que ser feito. Mas quem sou eu para chegar e querer ensinar um engenheiro, um arquiteto, como eles têm que fazer a obra? Porque a gente entende que eles estudaram para isso. Eu na época estava estudando engenharia, mas era engenharia de petróleo e gás, não tinha nada a ver com engenharia civil. Apesar da base da engenharia ser igual para todo mundo, todas as engenharias, a base é a mesma, mas as matérias específicas que vão te formar na área que você está estudando são diferentes. E eu ficava vendo algumas coisas ali, mas não gostava de me meter. Só que chegou um dia que não teve como. Existia no projeto a construção de uma caixa de gordura, sendo que uma caixa de gordura na tua casa é uma caixa de gordura para 2, 3, 4 pessoas, é projetada para aquilo, caixa de gordura residencial. Agora imagina a caixa de gordura para um rancho que fazia 8.000 refeições por dia. Tem que ser uma baita caixa de gordura. E a caixa de gordura do rancho parecia uma piscina, tanto que para cavar foi com o chamado retroescavadeira. E nós nos deparamos com outro problema. A Ilha das Cobras, aonde era localizado esse rancho, era uma parte exatamente onde o rancho ficava, era um aterro. E nós encontramos ali pedra quase da altura dessa igreja aqui, que foi lançada aí para poder aterrar, preparar toda aquela fundação para que o mar não invadisse. Então, além da retroescavadeira, britadeira e quebra e tal, para conseguir abrir o espaço para fazer a caixa de gordura. Só que eu não sei se vocês conhecem a caixa de gordura, o conceito. Ela tem uma parte maior, uma parte menor, que eles chamam de filtro, exatamente para a gordura não passar para o encanamento. E naquele momento, quando eu olhei, eu chamei o encarregado da obra, eu falei assim: vocês estão construindo o que aqui? Ele falou: uma caixa de gordura. Eu falei: não, vocês estão construindo uma piscina. Ah, não, vocês estão construindo uma piscina. Ah, por quê? Eu falei: vocês não estão dando saída no filtro? Está tudo fechado. Aí ele olhou, e é mesmo, para tudo, quebra tudo e faz de novo. Aí eu cocei a cabeça e chamei o comandante: estou preocupado com essa obra. E eles quebraram tudo e começaram a fazer de novo. Aí no dia seguinte, quando eu cheguei, eu olhei, eu chamei de novo o encarregado da obra, eu falei: isso está certo? Tá, agora tá. Eu falei: você tem certeza? Tenho. E ele simplesmente, eu apontei para ele e falei assim: beleza, agora tem passagem, mas você está interpretando as medidas erradas, você está colocando essa medida errada. E aquilo que era para ser 1,20 metro, ele tinha colocado 12 centímetros. Quebra tudo de novo. Queridos, você não pode entregar o projeto na mão de quem não sabe executar. O projeto é teu, Deus te deu. Não terceirize a criação dos seus filhos. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Porque quando dá errado, queridos, a primeira pergunta que se faz quando uma obra dá errado é: quem é o engenheiro? Quem é o engenheiro?
não adianta o engenheiro falar assim, mas foi a empreiteira que não soube executar. Não adianta você falar assim, foi a empregada que eu coloquei lá em casa que criou ele assim, não foi a tia da escola. Não, queridos, a responsabilidade é sua. Você deve cuidar do projeto que o Senhor entregou nas tuas mãos. Queridos, base forte se constrói com muito esforço. Não adianta você querer que seus filhos simplesmente sejam as bênçãos que você deseja que eles sejam, se você não se esforçar para construir isso neles. Construa isso neles. Amados, o Senhor, eu sei que tem pessoas hoje precisando ouvir isso aqui, porque a minha pregação não era nessa direção, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso. Que você possa verdadeiramente construir com afinco, com responsabilidade e com zelo as bases que seus filhos precisam para que eles possam ser projetos bem executados. Quanto mais alto o prédio que você quer, mais profunda devem ser as suas fundações. Talvez você possa estar pensando que é mole, é tranquilo. Não, queridos, não é fácil, não é tranquilo. Educar dá trabalho, e educar no caminho do Senhor dá mais trabalho ainda. Mas eu quero te dizer, eu te disse até agora daquilo que são fatores complicadores. Existem os fatores agora facilitadores. Porque, queridos, Deus ele te dá o projeto, mas ele também te dá condições de você executar. Uma das coisas que eu sempre gostei de fazer quando eu estou fazendo obra é de ter ferramentas adequadas. Hoje eu falei isso com o Diácono Arilson. Uma das coisas maravilhosas que você consegue executar bem qualquer coisa é você ter a ferramenta adequada para você fazer isso. Eu sempre gostei muito de ferramentas. Eu tinha muito mais ferramentas. É que eu fui roubado. Teve um cracudo que entrou na minha aula e me deu um prejuízo enorme. Mas ter ferramentas adequadas, queridos, é estritamente essencial. Nós vamos furar aqui esse chão. E sabe quantos furos foram feitos hoje aqui nesse lugar? Chuta aí. Chuta quantos furos? Quem falou 100? 100? Não, 300 também não. 150? Quase. 170. 170 furos foram feitos hoje aqui nesse piso. Cada poltrona dessa aí são 10 parafusos. E são 17 poltronas. Foram 170 furos feitos aqui. Queridos, mas é bom, porque a gente tinha uma furadeira profissional, martelete, que falei para ele, Diácono, ela é boa, que ela fura igual manteiga esse negócio aí. Vai ser molezinho. Foi tão molezinho que o Daniel queimou meu braço, que a broca estava quente, ele falou, encostou assim, chegou a fazer barulho, né, Daniel? Tá aqui, ó. Eu vou lembrar do Daniel vários dias aqui. Depois pisei em cima. Depois ele ficou com remorso e pisou em cima para sentir a dor que eu estou sentindo. Mas, queridos, preste atenção. Os fatores facilitadores são importantes. Ferramentas adequadas. Uma ferramenta adequada quando a gente fala na criação dos filhos, o Senhor tem dado a você. Queridos, o Senhor ele trabalha em parceria contigo, Ele não te deixa sozinho nesse projeto. O Senhor te dá ferramentas adequadas, Ele te dá uma igreja para te ajudar. Mas quando eu falo uma igreja para te ajudar, preste atenção, entenda o que é ajuda. Não transfira a responsabilidade da educação e nem a responsabilidade de você ensinar o caminho do Senhor para o teu filho para a igreja. Nós estamos aqui para te ajudar. A responsabilidade é sua. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós somos ferramentas, nós somos fator facilitador. Então utilize dessas ferramentas. Faça uso dessas ferramentas. Então quando a gente tiver o Ministério Infantil falar assim, traga seu filho para o ensaio, traga teu filho para a EBD,
Não deixe de trazer ele para o culto, porque tem o culto infantil, onde ele vai ser ministrado de maneira adequada, para a linguagem dele, para ele entender a palavra de Deus. Não deixe de trazer. Utilize essas ferramentas adequadas para que você possa fazer o teu projeto que o Senhor te deu chegar até o fim com sucesso. Já pensou? Existem vários tipos de furadeira. Essa que a gente utilizou, uma furadeira profissional, com martelete, com potência, com a broca adequada, com tudo bonitinho, e ela conseguiu fazer os furos tranquilamente. Mas existe também furadeira de manivela. Será que uma furadeira de manivela conseguiria fazer todos esses furos? Queridos, uma ferramenta adequada vai te ajudar. E a igreja é a ferramenta adequada que o Senhor coloca na tua mão para te ajudar a executar o teu projeto. Então não negligencie. Não deixe de usar aquilo que Deus tem te dado como fator facilitador. Não deixe de utilizar. Deixa Deus te orientar nesse projeto e na execução dele. Mas não deixe de utilizar ferramentas adequadas. O Michael, ele é mecânico. Interessante, o Michael é um combo, né? Ele é mecânico, ele é pedreiro, pizzaiolo, né? É um combo, né? Eletricista, roçador, o Michael é um combo. Ele vem ali, né? Completão. Ele tem hater não. Até eu esqueci o nome agora. Sonopresta. Sonopresta? Não, sonoplasta, rapaz. Mas então, utilizando, Michael, quando você vai mexer em algum motor e você tem que depois abrir o motor, e para fechar o motor você precisa de ferramenta adequada, não precisa? Porque você precisa dar o torque certinho em cada parafuso. E sem o torquímetro você consegue? Não. Precisa de uma ferramenta adequada. Se você quer fazer coisas grandiosas, você pode até conseguir, mas talvez você não consiga fazer da maneira correta se você não utilizar aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos como ferramenta adequada. Falando para as donas de casa, se você estiver cortando a carne para fazer aquele almoço, aquele cozido, se a sua faca estiver cega, o que acontece? É mais difícil, não é? O Senhor te dá a oportunidade de você estar no lugar amolando a sua faca o tempo todo. Não perca essa oportunidade. Todas as vezes que o Senhor te traz a este lugar, você tem fatores facilitadores para a tua vida. Você está num lugar onde você tem um ministério de louvor que te leva a adorar o Senhor. Você tem um momento onde você pode ofertar ao Senhor e dedicar a sua vida, e não somente sua vida, também como seus bens. Você tem aqui um momento onde a palavra do Senhor é pregada, é onde a sua faca, o seu machado, a sua ferramenta está sendo amolada. Melhor do que você ter ferramenta adequada, ter a sua ferramenta calibrada e amolada, porque você não vai sofrer para executar aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Então você não precisa sofrer, você só precisa fazer a coisa certa. Busque preparar bases fortes para aqueles que o Senhor te deu como responsabilidade. Rapaz, se eu tivesse aqui já as tampinhas, eu ia estar acertando já a testa de muita gente agora. Conrado já inaugurou. Mas tem mais gente dormindo. Hoje eu vou liberar, não vou dizer o nome não. Semana que vem eu vou dizer os nomes. Hoje passa. Só para vocês acordarem. Então deixe o Senhor trabalhar isso na tua vida. Use as ferramentas. Deixe o Senhor amolar essas ferramentas para que você possa executar com louvor aquilo que Ele te deu como responsabilidade. Crie bases fortes dos seus filhos.
Talvez você não tenha tido bases fortes. Talvez você não tenha sido criado com uma família que levou você a crescer na casa de Deus, te ensinando a palavra de Deus. Mas o Senhor foi tão misericordioso contigo que Ele fez um upgrade no teu projeto. Ele melhorou o teu projeto. Talvez aquilo que estivesse programado para dar errado, o Senhor te resgatou. O Senhor te trouxe para a maravilhosa luz. E aquilo que poderia estar sendo motivo de tristeza e vergonha, o Senhor trouxe de volta para algo que é bom. E você agradeça a Deus por hoje você estar aqui neste lugar. Agradeça a Deus porque Ele pôde te resgatar. E agradeça a Ele porque hoje Ele pode te colocar num lugar que você pode não apenas ser um reprodutor de projetos que deram errados, mas não, o Senhor te resgatou, o Senhor quebrou maldições sobre a tua vida, o Senhor tirou todo o pesar e tudo aquilo que poderia te levar para um caminho de dor e te trouxe para um lugar onde você pode hoje ensinar os seus filhos a ter uma base forte. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor possa te dar condições de você criar os seus filhos, talvez pequenos, um pouco maiores, talvez você já criou os seus filhos, mas que você possa ser aqueles a quem os seus filhos olham e falam assim: glória a Deus pela mãe e pelo pai que o Senhor me deu. Que você possa gerar esse orgulho nos seus filhos, que você possa ser referencial para eles, e que um dia você possa ver os seus filhos serem elogiados pelas bases fortes que eles receberam. Não existe ninguém com base forte que não esteja hoje buscando a presença do Senhor e a casa dele. Não pense você que criar base forte para o seu filho é orientar ele a ter uma faculdade maravilhosa, um emprego muito bom, se você não criou o seu filho dentro da casa do Senhor. De nada adianta um diploma de alguém que se perdeu. De nada adianta um diploma de alguém que não teme ao Senhor. Então, queridos, ensine o seu filho a temer ao Senhor, assim como Lloyd e Eunice ensinaram a Timóteo, que você possa ter os seus nomes eternizados, assim como nós também tivemos o nome delas eternizados, que você possa ter o seu nome eternizado na memória dos seus filhos, na memória dos seus netos, porque eles vão lembrar que foi através de você que eles conheceram o Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor possa te dar sabedoria, força e coragem para criar bases fortes. Amém? Deus te abençoe muitíssimo, que a sua família seja tremendamente abençoada pela mão do Senhor. Amém? Queridos,